venha aprender mais e mais, Senhor, da tua vontade e do teu querer, Senhor. Que o Senhor venha estar conosco, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E assim que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vocês leram, espero que tenham lido, porque hoje a internet facilita muitas coisas. Quem fala? Eu posso tirar uma dúvida? Pode. Mas eu já adianto que não é da aula não, mas se o senhor puder esclarecer, eu ficaria muito grato. Se eu souber... Quando eu entrei... Se eu souber... Sabe. Quando eu entrei na sala, eu vi o pastor aí comentando os irmãos que estão aí na reta final aí da caminhada. Isso. Irmão Dalton aí presente, né? Aí a minha dúvida é o seguinte, depois que é defendida aí o TCC, ou monografia, dependendo do contexto, tem mais algum procedimento? Já a pessoa já fica ordenado? Tem mais algo ainda a ser feito? Olha, após a apresentação do TCC sendo aprovado, tem que tirar a média 7, sendo aprovado, uma banca de 3 pessoas, 3 professores, o aluno já está formado no curso de teologia do nosso seminário. E aí, quanto a se formar pastor, é pela denominação de cada um. Entendeu? Compreendeu? Certo. Aí qual seria o próximo? Sim, aí no caso teria mais um passo a ser dado, se a pessoa quiser ser pastor. Aí o seu pastor tem que pedir o concílio de examinação da sua avaliação. É uma prova de 200 perguntas, uma prova escrita, uma avaliação para a sua esposa, uma avaliação de vida, que concorda que você é pastor. E aí, sendo aprovado, ingressa na Ordem dos Pastores, paga a taxa, que é R$300 de anuidade, e é pastor. Perfeito? No caso, perfeito. O concílio é lá na associação. Sempre eu vejo lá, às vezes. Exatamente, na associação. É lá na associação, né? Isso. Ok? Ok, obrigado, pastor. Vamos lá, eu queria pedir a vocês que abrissem suas câmeras, porque eu quero ver vocês. É uma avaliação bem dinâmica. Abra suas câmeras, por favor. Espero que não esteja deitado numa rede ou dormindo num colchão. Está todo mundo aí consciente aí, né? Muito bem. O livro de Franz Schaeffer. Franz Schaeffer é o maior teólogo profético da atualidade do pós-modernismo. Situado no pós-modernismo, mas é um teólogo conservador, influente, que soube fazer uma leitura da sociedade. Tudo o que está acontecendo hoje, de ruim, de indignidade, de maldade, de porcaria, nas artes, na música, no teatro, no cinema, na igreja, tudo este homem, em seus livros, o principal, A Morte da Razão, ele demonstra, por A mais B, que foi tudo por causa de Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino criou a teologia natural, que você, pela sua vontade, você se liga a Deus e não mais pela fé, como diz as Sagradas Escrituras. Então, isso abriu um leque terrível para o entendimento das pessoas e até os dias de hoje. Certo? Então, a gente vai começar com Álamo Tiago, né? O que você achou de interessante no resumo que você realizou do livro A Morte da Razão? O que você achou interessante? O que chamou sua atenção? Pastor, o que eu achei interessante e chamou a minha atenção foi, primeiro, a capacidade do autor de colocar isso, o melhor termo que eu vou utilizar, é como se ele tivesse feito uma ordem cronológica. Então, ele, como o senhor citou, ele foi lá de Tomás de Aquino, e aí saiu a nossa linguagem, né, cronologicamente, no tempo, descendo.
E aí ele enfatizou também um pouco antes de Tomás de Aquino, que havia essa condição de que as coisas eram a arte, ele começou com a arte, que era voltado para as coisas celestes. E aí, sempre fazendo um diagrama entre dois termos, então ele vai fazendo, nessa ordem cronológica, esse diagrama. E aí ele vai mostrando que depois desse posicionamento do Tomás de Aquino, e aí ele vai citar a arte, a literatura, vai citar o cinema, vai citar todos esses campos que foram influenciados, até chegar ao ponto de a graça ser sufocada e praticamente desaparecer. Esse foi o ponto mais interessante. Tem uma linguagem bem Muito bem, exatamente. Exatamente, boa percepção. E aí eu faço uma pergunta para você. Como Tomás de Aquino influenciou a separação entre a natureza e graça no pensamento ocidental? Você já disse aí com algumas palavras, eu quero que você aprofunde. Como Tomás de Aquino influenciou a separação entre a natureza e a graça no pensamento ocidental? Pronto. Eu entendo como Tomás de Aquino é um grande nome, um dos nomes mais citados quando você fala do livre-arbítrio, essa ideia da liberdade do homem. A gente vai remontar justamente a Tomás de Aquino. E aí, colocando, no momento que ele deu essa liberdade ao homem, e aí, com o passar do tempo, e aí dentro do livro, né, o autor cita um grande marco, dá para a gente perceber, que foi a Renascença. Ele deixa o período da Renascença como esse grande divisor de águas. E entendo nesse sentido, depois que Tomás de Aquino vem com essa tese de liberdade, de livre-arbítrio do homem, há esse desencadeamento em todas as áreas. Isso, muito bem, muito bem. E essa divisão do mundo natural para o mundo espiritual, isto é, mundo inferior para o mundo superior, levou à autonomia do homem. O homem, até Tomás de Aquino, era teologicamente, filosoficamente, dependente de Deus. É tanto que o homem da Idade Média, o pensamento dele era viver para Deus. Trabalhar, casar, procriar, trabalhar, casar, procriar, ir para a igreja, rezar, fazer a sua idolatria, mas o homem da Idade Média era um homem voltado para Deus. Tudo ele dizia graças a Deus. Tudo de ruim e de bom era graças a Deus. Com Tomás de Aquino, ele é o vovô do existencialismo. Ele, sem querer, ele abriu o leque, sem querer, querendo, porque ele não era profeta para ver o que aconteceu no final do século XX. Ele viu muito tempo antes, sem querer, abriu as portas para o existencialismo. Então é importante entender isso. Né, até ele deixa bem claro, né, também antes de Tomás de Aquino, essa dependência do homem de Deus via em todas as áreas. Então, se ia se fazer um desenho, uma arte, tentava se demonstrar a dependência do homem em relação a Deus. Isso aí vai se degradando, se decaindo com o tempo, como ele deixa claro, e eu já disse, né, até a graça ser sufocada e a gente já não vê mais. E a gente vê isso na atual sociedade hoje. Vamos dar um exemplo de música. Música mundana e música evangélica. Eu tenho 59 anos. A música da minha época de juventude, a música mundana, tinha qualidade, tinha letra, seja em português, seja em inglês, falava de romantismo, falava de amor, falava de paixão, falava de saudade. Hoje as músicas conhecidas como o gênero musical forró universitário, não é isso? Meu Deus, é uma porcaria. Isso é o resultado do homem, ele dissociar-se da graça de Deus e ser autônomo e viver só para si. Então, quando um vive só para si, ele faz o que não presta. Isso no meio evangélico também. Há 41 anos atrás, quando eu me converti, em 84, a música evangélica era qualidade. Grupo Logos, Milad, Vencedores por Cristo. Hoje a música é uma latomia muito grande. É um chororô. Só você é um chororô maior do mundo.
E o povo canta como se estivesse cantando a última coisa. Mas valeu sua participação, excelente, já coloquei a nota aqui e vou divulgar depois, ok? Para ninguém ficar chateado. Se eu der um 7 para alguém e der um 10 para outra pessoa, só vai saber a pessoa. Então ninguém vai saber não. Tá ok. Beleza? Tá ok. Carlos André, o que é que você Não, achou pastor. o que é que você achou do seu resumo? O que é que mostrou a você? O que é que trouxe de substância para você? Assim, a forma como o autor, logo no começo, né? Como você escreveu um pouco no passado, a forma que ele estava prevendo o futuro, né? Como ia ser um futuro. Igual no começo ele fala sobre o homem, Deus e o que vinha por diante, que era as drogas, a prostituição, a pornografia. E outra coisa também é quando ele fala sobre a forma que era tratada Maria, José e Jesus. Eu achei interessante isso aí também, que ele não dava muita ênfase em Maria, José e Jesus, as histórias, né? Isso. Agora vai lá vamos para a pergunta. A partir de que momento histórico, filosófico, a razão humana passou a ser vista como independente da revelação divina? A partir de que momento a razão do homem teve a sua autonomia? Travei agora. Mas vamos destravar agora. Tomás de Aquino ele falou sobre a ruptura entre o mundo natural e o mundo superior. Ele disse que não só pela fé o homem alcançava a Deus, mas pela sua vontade, pela sua intelectualidade. A partir de que momento essa razão ficou autônoma? Qual foi o momento histórico filosófico? Você leu, você sabe. Eita, não vou lembrar não. Começa com letra R. Letra R. R de Ranieri. Eita. Eu tô igual a menina do Roda-Roda, de a letra mais repetido. Eita, rapaz. Quem Eu quer, travo, pastor. quem quer salvar Tá, ele? eu travo. Quem quer salvar ele? Renascença? Renascença? Isso, Renascença, muito bem. Foi a partir desse período onde o homem passou a ser o centro das atenções, Deus foi deixado de lado, por isso a morte da razão. A razão perdeu o seu sentido e a partir dali, a partir daquele momento, a autonomia da razão culminou numa filosofia que rejeita o absolutismo e se afasta da Bíblia. Isso é muito importante. Foi a partir do Renascimento ou Renascença, a mesma coisa, que os filósofos ficaram independentes da presença de Deus. Ok? Muito bem, colocar a sua nota aqui e depois eu digo bem direitinho. Denis Ramalho Batista. Vamos lá, Denis, agora é com você. Presente, professor. Muito bem. Presente, pastor Ranieri. Serve, muito bem. Como a arte e a ciência e a cultura refletiram essa fragmentação do pensamento? Como a arte e a ciência dá para... Só para mim... Eu estou nervoso também, viu, pastor? Desculpe, deixa eu fazer primeiro a sua percepção. Qual foi sua percepção que achou mais importante do livro? Pastor, o que eu achei interessante do livro, como o senhor já citou no início, foi quando Francis Schaeffer, como é o sobrenome? Francis, né? Schaeffer. Ele bateu, posso falar com minhas palavras, né, pastor? Deve, por favor. Quando ele bateu de frente aos teólogos daquela época, principalmente a Tomás de Aquino, onde o mesmo, como o senhor citou, o mesmo disse que o homem caído não dependia de Deus para se salvar, porque ele tinha o intelecto, caiu só uma parte dele, mas o intelecto, o raciocínio dele, tinha como ele se salvar. E ele mostrou, Francis Schaeffer mostrou através dos seus estudos e através da vivência daquela época,
que em meio à arte, à filosofia, à ciência, porque queria provar com A mais B que eles tinham esse poder. Mas Francis Schaeffer, ele englobou que a única verdade que a gente poderia ter era através da Bíblia, através do Evangelho, a única verdade que poderia trazer assim o homem à salvação. Muito Sabendo bem. que não só naquela época, mas na época, foi mais ou menos no século XX, isso aí. E o que eu acho interessante é o raciocínio de linha dele futurista, que ele estava além daquela época, como o senhor citou, a gente vê hoje também muita gente querendo ser autônomo, independente, sem precisar de uma religião ou sem precisar do evangelho. Muito bem. E essa religião, esse evangelho, muitas vezes é só para massagear o ego, como a gente vê como fala também sobre o colapso, né pastor? Diversas linhas de pensamento que aqueles filósofos tinham naquela época, que influenciavam pintores, cantores, influenciava uma série de personagens naquela época que refletia isso no cotidiano. Mas Schaeffer, ele provou, através dos seus argumentos, que o homem só poderia chegar mesmo e ter a salvação através do Evangelho de Cristo. E aí eu pergunto, como a arte, a ciência e a cultura refletiram essa ruptura? Ô pastor, em relação a isso aí, eu acredito que foi provando, Schaeffer provando através enfatizando através da sua linha teológica, comprovando que os argumentos que eles falavam naquela época não estavam condizentes com o que a palavra de Deus em si relata. E aí você vai ver que a arte e a ciência e a cultura, elas se rebelam, se tornam autônomas, fragmentadas, e em vez de perseguir o sagrado, ela persegue agora o homem. Ô pastor, pode ser assim também, assim na minha fala. É o que os pintores e vamos dizer, os músicos daquela época retratavam na sua arte, assim, tirando a imagem do Criador, ou tirando abandonando, posso dizer assim, abandonando a espiritualidade das Sagradas Escrituras e botando o seu cotidiano nessa arte. É exatamente isso aí. Então a ciência, a arte e a cultura se degeneraram. Quando você se torna autônomo, dono de si mesmo, você não depende mais de Deus, a desgraça está completa. Então você vai para o abismo profundo. É isso que ele quer dizer. O pastor, no caso também, não refletia, como eu falei, não refletia o significado do Deus Todo-Poderoso mais nas suas músicas, nas suas pinturas, nas artes. Exatamente. É mais ou menos isso, viu? Perfeito. Próximo agora é Francisco Dalton Silva. E qual foi a sua percepção do livro? Faz um livro, uma leitura densa, né, muitas vezes, mas o que eu achei interessante foi que o Schaeffer, ele faz uma crítica realmente, como o Álamo falou no início, ele faz uma crítica histórica, né, à cultura ocidental, né? E ele argumenta, essa argumentação é que a sociedade se perdeu ao abandonar a base cristã. E ao abandonar essa base cristã, a sociedade ela abraçou essa autonomia da razão, como você agora falou, né? Isso. E essa autonomia da razão, chegando a uma filosofia que, por exemplo, questiona ou nega o valor, questiona ou nega o sentido e o propósito da vida, da moralidade também, da verdade, da existência, e por isso que a gente está nesse desespero hoje pós-moderno. E algo também que eu achei interessante, que no livro, ele também fala da reforma protestante, né? Ele fala de Martim Lutero, e ele disse que a reforma protestante também ele foi uma tentativa para resgatar esse pensamento cristão, ou seja, essa cosmovisão que já estava sendo perdida, né? Ao enfatizar, e Martim Lutero também na reforma protestante, ele fala que
nessa tentativa de resgatar esse pensamento cristão, essa cosmovisão cristã, ele enfatiza que a vontade e o intelecto da humanidade são caídos, né? E que a razão, principalmente, ela deve ser submetida à revelação divina. Então foi isso que eu achei interessante de ter citado no livro também. Muito bem. Jean-Paul Sartre é o pai do existencialismo e ele afirmava que o homem ele existe por um ato de vontade e o universo é absurdo e o homem deve buscar autenticar-se a si mesmo. Como? Mediante um ato de vontade. De que forma ele está errado na sua percepção filosófica? Pode repetir, por favor, pastor? Jean-Paul Sartre é o pai do existencialismo moderno. O avô é Tomás de Aquino. E ele diz que o universo é absurdo e o homem ele deve autenticar-se a si mesmo através de um ato de vontade. Como ele está errado ou ele está certo? Não, está errado. Então, nessa autenticação de si mesmo. Porque quem nos autentica não somos nós. É o Criador, né? Que nos fez a sua imagem e semelhança e nos fez para glorificar o nome dele. Por isso que a nossa razão, o nosso intelecto, ela tem que estar atrelada à fé cristã e não separado, né, entre os dois. E aí quando você lê esse livro, você entende a atual sociedade. Você entende, por exemplo, porque um grupo de universitários faz a dança do macaquinho, todos nus, um colocando o dedo no orifício anal do outro que está à sua frente, faz essa rodinha aí. Aqui aconteceu, foi apresentado em alguns anos passados no Brasil, em Sesc, Pompeia, em São Paulo. Então você vê, porque o existencialismo diz o seguinte: o universo é absurdo, o homem é um nada, o homem, essas palavras que Jean-Paul Sartre usa, o homem é uma bolha de sabão perdido no oceano de insanidade. E o homem, ele existe porque ele tem vontade, a vontade dele é que ele quer as coisas. E aí se contrapõe com o universo que foi criado por Deus, que foi desenhado por Deus, e o homem foi criado por Deus, desenhado por Deus para fazer o quê? A vontade dele. Mas, e Franz Schaeffer, ele trabalha isso aí. Isso. E principalmente, pastor, nessa autenticação de si mesmo, é onde a gente vive hoje o relativismo, né? Hoje é o que eu creio, o que eu penso, Isso. o que me faz feliz, o que meu coração mandar, e aí vai. Cada um se autenticando com sua verdade, né? Isso. Aí eu pergunto a próxima, que é Lanusa. Sua percepção, Lanusa, do livro A Morte da Razão. É Ivanilda, pastor. É Ivanilda. Ah, Ivanilda, é verdade, é porque aqui tá só o canal, né? Ivanilda, é sua vez, letra aí. Então, Ivanilda, vamos lá, Ivanilda, qual a sua percepção do livro? E depois minha pergunta. Pastor, boa noite. O livro, ele trata de assuntos muito relacionados aos princípios bíblicos, aos valores, ao pensamento, de acordo com a Bíblia. Isso me chamou muita atenção porque os valores vieram sendo invertidos a partir das influências de outros filósofos, de artistas, como a gente bem entendeu e já foi dito aí. E esses valores foram sendo perdidos e até chegar à nossa geração e até às futuras. Então, é muito bom essa reflexão, porque a gente percebe que só a Bíblia que nos dá o direcionamento para uma vida com valores, com princípios, e ela embasa muito o que a gente, como ser humano, deve procurar, que é viver de acordo com a palavra de Deus. Me diga uma coisa, como o existencialismo entrou nas igrejas evangélicas ou não entrou? Ou é coisa de Franz Schaeffer, é coisa de Pastor Ranieri? Explique como esse pensamento absurdo, que o universo é absurdo, que o homem é absurdo, que o homem só tem vontade, como isso reflete lá na sua igreja, na minha igreja, nas nossas igrejas. O existencialismo, pastor, entrou dentro das nossas igrejas,
nas casas, nas famílias, através de culturas que vieram sendo repassadas, através de, como eu havia falado, de valores que vieram sendo repassados, aprendidos, influenciados por pensadores, influenciados por, na verdade, gerações que vêm passando o pensamento do que acha certo, e a gente vai entendendo conforme, através da cultura contemporânea, que as igrejas elas começaram a esquecer seus princípios, e essas mudanças refletiram muito e ainda refletem dentro de nossas igrejas. Por exemplo, quando o crente diz, quando você é líder do grupo de louvor, do departamento da escola bíblica dominical, e você diz assim: fulano, você está escalado hoje para trabalhar na classe dos jovens. Aí a pessoa responde assim: eu não tenho vontade, eu não estou com vontade. Isso reflete o quê? Quando a pessoa diz que não tem vontade, reflete o seu eu, o seu pensamento dentro daquilo, da sua ideologia, do que ele pensa, do que ele acredita, e leva a pessoa a ter mais, na verdade, preceitos do seu ego, do que ele acredita, na verdade, do que é o certo a fazer. Ok. A crítica, o irracional, né? Esse existencialismo e em busca do que ele pensa, do que ele acha, e não do que é o certo a fazer. Você lendo esse livro, você vai perceber, os meus alunos aqui dessa cadeira, que muitas filosofias mundanas estão nas igrejas. Eu não tenho vontade de fazer, eu não quero fazer. Quando você é servo de Deus, você é servo de Deus, você tem que fazer o que Deus pede. Aí você diz assim: eu não tenho vontade, eu não quero fazer. Isso é existencialismo. O homem se autentica. Eu penso, logo existo. Se eu não pensei, eu não existo. Então o homem cai nessa masmorra filosófica, que é uma prisão terrível e leva o homem a cometer absurdos. Próximo é Lanusa, né? Agora é Lanusa, né? Sua percepção, Não tem Lanusa. Felipe, não? Não tá aí, não. Tem Felipe. Faltou, não tá aí, não. Ô, pastor, a paz a todos. Hoje eu tô só o pó, pastor. Hoje tô mais doente que todo mundo. Passei o dia vomitando. Eita, Jesus. Mas vamos lá, pastor. Vamos tentar, vamos se esforçar. Eu li o livro, confesso ao Senhor que eu li nas carreiras, porque o tempo era pouco, né? Mas eu vou ler de novo, porque tá aqui, ó, comprei. Tudo bem. Vou ler ele bem direitinho para ver, né? Porque assim, a gente leu, eu li nas carreiras, como diz o ditado, só para fazer o resumo. Mas eu achei muito interessante, como todos os alunos falaram, né? É uma obra que falou do tempo moderno para até agora. Assim, a gente vê, o que me chamou mais a atenção também foi essa parte da natureza e graça. Achei muito interessante esse capítulo, né, que a graça era o nível superior e a natureza era o nível inferior. Também como eles tratavam, né, Maria, José, o menino, o jumento, né, umas coisas absurdas de pessoas, autores que no final tinha caso era junto com a mulher, era barbaridades. E eu aprendi muito, assim, o pouco que eu entendi, eu aprendi muita coisa, assim, sobre o que Vanilda falou agora, sobre esse fazer a vontade do Senhor, porque se a gente for fazer o nosso eu, a gente deixa de fazer o que é para fazer e vai usar só o que a gente quer, né? Como muitas igrejas hoje querem adaptar o evangelismo às pessoas, não as pessoas ao evangelho, né? As pessoas querem, como a gente vê, tem igrejas que fazem festa de São João, essas coisas, e eu acho errado, pastor, falando com minhas palavras também, sabe? E assim,
nessa parte aí de crianças, assim, se um pastor mandar uma pessoa tomar conta de umas crianças. Pronto, no meu caso, eu sempre digo assim, eu adquiri uma crise de ansiedade muito forte e eu não consigo mais, assim, tá com muito zoada, criança gritando, chorando, que minha cabeça fica parecendo uma panela de pressão. Então eu digo sempre, não me coloco com as crianças, pode me colocar onde for, mas assim, se para tomar conta das crianças, deixe outras pessoas que não estão fazendo outro motivo. Não por rebeldia, sabe, pastor? Mas se for preciso, eu vou. Eu entendo. Mas é por mim, sabe? Assim, tem muita criança que a gente sabe que as mães não aceitam que a gente reclame porque são mimadas. E eu não tenho mais estrutura, sabe? Depois, eu acho que depois do meu. Que a gente aprende. Aí, assim, eu prefiro fazer outra coisa na obra, né? Liderar as mulheres, estar junto com as mulheres no louvor, estar fazendo evangelismo, visita, mas, assim, essas partes assim E outra coisa que me chamou também, que ele era estudioso, muito estudioso, e a maioria desses autores que ele citou no livro estavam vivos, estavam presentes. Muito bem. Vamos para a pergunta. Meu Deus. De que modo a pornografia, que já existia antes da internet, antes da fotografia, existia em desenhos, em papel, existia em inscrições rupestres, mas de que forma a pornografia ela rompe com ela abraça a autonomia do homem? O que tem a ver a autonomia do homem e a pornografia, que hoje é um mal social e já entrou nas igrejas? Eu acho que, assim, falando com minhas palavras, eu acho que é a parte onde o inimigo entra, que é o pecado, e toma conta, né, pastor, assim, toma conta do cenário, como se diz. Porque muitas pessoas, a pornografia, você via que antes era mais oculta, por mais que tivesse, mas era mais oculta. Mas hoje você liga uma televisão, é homem com homem, mulher com mulher, é sexo explícito. Você hoje não tem confiança de deixar sua criança assistir uma televisão, a não ser que você esteja ali olhando o que a criança está assistindo. Mas vem tomando conta das igrejas. A gente vê não só a igreja evangélica, mas também com pedofilia, tem o católico, né, a pedofilia, tem muitas coisas erradas também. Pastores, membros que têm muitos problemas de casamento, de deixar de estar com a esposa para estar se masturbando, assistindo pornografia. Então, isso tudo é o pecado a minha resposta é o pecado que entra. Exatamente. E aí, nós falamos que Tomás de Aquino, rememorando o início da aula, Tomás de Aquino, ele começou a unir a natureza e a graça através da vontade intelectual, e não mais pela fé, que pela escritura é pela fé. E ele abre iscas para o existencialismo, que você pode, um ato de vontade, você autenticar. Quando você vê que a arte foi degenerada, a arte, a música, a cultura, a televisão, o cinema, e a pornografia sempre existiu, desde os tempos antigos, havia inscrições na pedra, no barro, fossilizado, de órgão sexual masculino e feminino, de coito, enfim. Mas com o advento da fotografia, a pornografia tornou-se muito poderosa. Schaeffer escreve numa época que não tinha internet, 1984, não tinha internet. E hoje, com a internet, a pornografia está na palma da mão. E a pornografia vai refletir o quê? A autonomia do homem. O homem não quer nada com Deus e o homem se degrada ao ponto de, aqui só tem adulto, ao ponto de sentir prazer por megapixels, por imagens, seja de vídeos
seja de fotografia. Isso mostra a decadência humana, porque ele se tornou tão independente de Deus que ele... Você chega em Natal, na Universidade de Natal, o FRN, você chega lá no FRN, tem um grupo de moças que se consideram como cachorros. Elas andam de 4 pés, com coleira, uma pessoa segurando, uma joelheira para não machucar o joelho. Ela faz xixi igual a uma cachorra, o homem faz xixi igual a um cachorro. Então o homem se tornou independente a tal ponto, quando o homem deixa Deus, ele entra para o niilismo, que é, ele tudo faz sem sentido, ok? Obrigado pela participação. Luiz Reinaldo, tá vivo aí, Luiz Reinaldo? Tranquilo? Estou sim, pastor. Qual foi sua percepção do livro? Pastor, eu acho que esse livro é recomendado, eu acho, não só para seminarista, mas para todo cristão, porque ele lida com questões que estão na nossa sociedade. O que me chamou a atenção foi essa questão de Tomás de Aquino, né, que, sobre a autonomia do intelecto, que o intelecto ele é autônomo, e que veio de um teólogo, né, cristão, católico, né, cristão, e através disso ele trouxe um grande problema para a sociedade, né, que separou o sagrado da natureza. E aí nós vemos, como o senhor e os colegas já explicaram, nós estamos vendo essa decadência nas nossas escolas, nas nossas universidades, na nossa sociedade em si, na música, na arte. Como o senhor falou, que hoje a arte, infelizmente hoje a arte não é arte. Hoje, quando uma coisa é bela, alguns extremistas interpretam como narcisismo, que hoje nós não podemos mais falar de algo belo, que já é preconceituoso. Mas algo que me chamou a atenção foi lá no finalzinho, que ele falou sobre a comunicação, que hoje há uma barreira de comunicação entre os pais e os filhos cristãos, devido não entender a geração, devido não entender essa geração que a gente vive. Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente tem que preparar, por exemplo, nós como igreja, tem que preparar nossos jovens para a faculdade, para ser inserido nessa sociedade, porque às vezes a gente não se prepara e quando eles vão para uma universidade onde eles estudam uma teologia autônoma, uma filosofia, uma ciência autônoma, onde o andar superior, que é Deus e as coisas celestiais, são tiradas, acontece o quê? Se desviam. Por quê? Porque eles não estavam preparados, eles não estavam com sua fé enraizada nas escrituras. Até ele vai falar sobre isso no ponto que ele fala da reforma, sobre a importância que Lutero e Calvino deu às escrituras, e como o irmão Francisco falou, sobre a cosmovisão, como Deus, como o andar superior influencia a nossa vida como sociedade. Achei muito interessante esses pontos. Isso é verdade, esse livro todo cristão deveria ler. Eu li esse livro há mais de 40 anos atrás. Esse livro me ajudou, aliás, há mais de 30 anos atrás, esse livro me ajudou a entender o mundo de então. E esse mundo de então, gente, você tem que, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês que talvez vocês vão se escandalizar. Mas quando eu dirijo em Patos, vou para uma feira, um supermercado, eu coloco uma rádio muito boa, rádio mundana. E eu escuto as músicas, não de estilo forró aniversário, as músicas MPB, essas músicas em inglês, eu entendo um pouco de inglês, e vejo a qualidade das músicas mundanas é de mal para pior. Falando de música mundana, porque o homem se tornou tão independente de Deus que ele desgraçou a própria música. Eu não falo nem de forró universitário, que é uma porcaria. É uma porcaria de forró universitário. Eu falo de MPB, que é uma música besta, e aí elementos afrodescendentes, catolicismo, superstições, crendice, imoralidade, sexualidade, mistura tudo, e por fim você vê só música ruim. Quando antigamente, no tempo de década de 70 e década de 80, as músicas mundanas tinham qualidade. É só perguntar quem tem mais de 50 anos e mais de 40 anos que ele vai dizer. Ok? Mas vamos à pergunta. A pergunta é a seguinte, meu nobre. O que significa o salto não lógico proposto por Kierkegaard? Você está lembrado? Não, pastor. O que é que Kierkegaard quer dizer com salto? Por exemplo, quando você... deixa eu melhorar a pergunta. Quando você deve enfatizar o nome de Jesus ou
o rótulo de Jesus ou a pessoa de Jesus? Com cristão? Você é cristão e você tem diante de si a pessoa de Jesus Cristo e você tem diante de si também, pela sociedade mundana, pela igreja, vamos misturar sociedade mundana, sociedade cristã, e você tem a palavra Jesus. O que ela significa para as pessoas mundanas e para as pessoas da sua igreja, da sua comunidade? Ele fala isso no livro dele. Para as pessoas da comunidade, né, da igreja, tem um significado de salvação, de fé, né? E para a sociedade que nós vivemos, para algumas pessoas, intelectualmente, como o senhor falou aí, é apenas um rótulo. Significa apenas um Jesus histórico. Um Jesus histórico, mas como igreja, nós temos que pregar o Cristo que salva. O Cristo que salva, o Cristo que resgata o pecador. Esse salto não lógico de Søren Kierkegaard, teólogo dinamarquês, ele afirma que o importante é você crer. O importante é você crer em alguma coisa. E essa fé é você estar num quarto escuro que só tem uma janela, você abre a janela, você não sabe o que tem lá na frente da janela e você pula. É isso que ele quer dizer, sabe? O que você falou aí. Certo. É só o rótulo. Por exemplo, quando você bebe uma Coca-Cola, você está se preocupado com o rótulo ou está preocupado com o líquido na garrafa? Com o rótulo. Muitas vezes só o rótulo. Mas quem gosta de refrigerante está preocupado com o líquido, não é verdade? Então nós devemos nos apegar com o Cristo histórico, real, porque a filosofia pós-moderna, o existencialismo, colocou no andar superior não a pessoa de Jesus, mas um rótulo, Jesus. Entenderam agora? Compreendeu agora? Então, como o salto não lógico, a pergunta que eu fiz, né? Como o salto não lógico proposto por Kierkegaard é isso. O homem ficou tão absurdo que ele invade não tem aqui, ó, a natureza de Tomás de Aquino, a graça, que é a natureza inferior à graça. Tomás de Aquino diz que o homem chega nesse andar superior não somente pela fé, mas pela intelectualidade. E o pós-modernista, ele começa a se avaliar no seguinte sentido: olha, eu vou tirar Jesus do andar de cima e vou colocar o nome Jesus, mas não vou viver como se Jesus não existisse. Entendeu agora? Perfeito. Vamos lá, o Ricardo Wagner. Agora Ricardo Wagner. Sua percepção, Ricardo Wagner, do livro. Bem, pastor, eu, como sou historiador e sou apaixonado pela história, eu mais gostei desse livro foi justamente a descoberta das coisas boas, né, que foram apresentadas e a deturpação dessas coisas. Como as pessoas acompanham hoje essa deturpação sem entender a origem, seja através da religião, seja através até de partidos políticos. Tem pessoas que compram a guerra de um partido político, chegam a ser extremistas daquele partido político, sem saber a cartilha que o partido político está bebendo, ou seja, a origem, né? A cartilha de que se origina todos os atos daquele partido. A pessoa não se interessa somente com o seu bem-estar, seja ele em receber alguma coisa ou em detrimento de outras pessoas, né, que vai ganhar ou vai perder. Na religião também é a mesma coisa. Quando Deus me fez passar por essas filosofias furadas, né, foram filosofias furadas, eu fiquei chateado, não sabia por quê, porque eu levei minha família, meus filhos, uma hora a ser espírita, outra hora
a ser Rosa Cruz, outra hora a ser Mormons. Então fiz uma misturada danada que infelizmente hoje alguns não estão no Evangelho e outros se afastaram. Mas aí me veio a compreensão de que eu pude hoje ter uma bagagem para ter uma compreensão de como veio, de como se originou todas essas filosofias furadas onde eu estava e como ela está se infiltrando nas igrejas. Então eu participei de alguns grupos religiosos pelo WhatsApp e pessoas que colocam, vamos dizer, textos ou vídeos de pensadores espíritas, né? Como substituto de Chico Xavier, hoje é um cara muito inteligente chamado Divaldo Pereira Franco, e eu vejo muita gente, até pessoas formadas em teologia, tudo, mas colocam aqueles vídeos com aquela pregação daquelas pessoas, sem saber a direção de que se origina, né? Então a pessoa às vezes vem me perguntar, eu digo, vá ler o capítulo 13 de Deuteronômios, onde Moisés já faz toda uma recomendação. Ele diz que as coisas poderão até acontecer, né? Os milagres, entre aspas, os conhecimentos, tudo, mas é direcionado para outra coisa. Por exemplo, no Espiritismo, a gente vê muitos milagres, como fossem milagres e sinais, né? Entre aspas. Ou seja, já vi muita coisa lá dentro mesmo. Só que tudo é direcionado à visão de Allan Kardec. Ou seja, seguindo toda a cartilha de Allan Kardec. Então, não é a visão de Jesus, não é a visão do Evangelho propriamente dito. Até o nome do livro já diz. Evangelho segundo Allan Kardec. Né? Então, as pessoas, isso é muito importante. Eu costumo dizer que eu gosto mais de história, o primeiro curso que eu fiz, até mais do que de direito. O direito tem um relativismo grande, né? Principalmente agora, depois do dono do Brasil, que relativizou tudo. É mesmo. Né? E a história não. A história, o interessante é que a gente tem algo que acontece aqui entre nós. Por exemplo, vou dar um exemplo popular. Na minha cidade, ninguém poderia ver uma coruja que a gente matava, porque dizia que ela estava cantando, e lá apelidado de rasga-mortalha. Né? Até quando a gente vai estudar sobre a coruja, sobre a sua origem, sobre a forma dela cantar, sobre a forma dela sentir, através do olfato, o estado de putrefação do corpo humano, é que a gente vai descobrir que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, eu acho lindo o direito, principalmente através desse livro, mostra isso. Ele vem mostrando essas descobertas. E interessante, pastor, que eu já estava acompanhando ele através de uns vídeos de Luiz Saião e já estava acompanhando esse autor. Aí, de repente, o senhor lançou o livro dele lá e eu fiquei maravilhado com esse livro. Pronto, vamos para a pergunta. Fazer as perguntas, mas desde já eu sou ruim de decorar, viu? Mas o senhor leu o livro, o senhor vai saber. Como eu posso usar esse livro na apologética cristã? Como é que eu posso usar esse livro como ferramenta de apologética cristã? Da maneira mais bem explicada possível, né? Mostrando em detalhes sobre tudo isso. Ou seja, mostrando como tudo foi deturpado através desses pensamentos, dessas ideologias que surgiram através desses pensadores que fizeram a deturpação geral do Evangelho. Né? Ou seja, como o nome, eu sou ruim de citar esse nome, desde Tomás de Aquino, né? Desse último agora que foi o rapaz Kierkegaard, né? Kierkegaard. Que ele deu esse salto aí, ou seja, o próprio nome já diz, ele saltou o lado racional das coisas. Eu estava me lembrando, pastor, de uma missionária que ela disse a mim uma vez, contou que o Espírito Santo, uma vez tomou ela em profecia, ela disse que quando ela se acordou, ela estava entregando um recado já lá no pé do pastor, ou seja, ela disse que cruzou a igreja todinha sem ver nada.
e foi entregar esse recado lá no pé do pastor. Aí eu disse assim, minha irmã, no Espiritismo, isso aí é chamado de mediunidade inconsciente. Ou seja, o Espírito Santo, ele não é inconsciente. Né? Exatamente. O Espírito Santo, ele é nosso guia. Ele é a própria luz. Ele é a própria consciência. Como é que a senhora recebeu o Espírito Santo e foi lá, saiu no meio desse povo tudinho, não sei, barrou em ninguém, ou barrou no povo, não sei, para poder mostrar uma coisa lá, o pastor disse, e a senhora não lembra como chegou lá. Quer dizer, uma coisa totalmente irracional. Exatamente. Né? E através desse livro a pessoa pode esclarecer sobre, como Paulo já disse, que o evangelho é racional. Muito e não bem. tira uma coisa totalmente irracional dessa. Muito bem. Estamos chegando ao final, só lembrar que alguns alunos não entregaram os trabalhos de Teologia da Libertação, Teologia da Prosperidade. Eu não recebi do Luiz Reinaldo, o primeiro trabalho, não recebi o Luiz Reinaldo, Teologia da Libertação e da Prosperidade. E Eu acho que você enviou, Luiz Reinaldo? Não, né? Pronto, envie. Até amanhã, por favor. Wagner também, falta o primeiro trabalho e o trabalho do resumo. Tem que me entregar. Ok. O mais, Deus abençoe. Foi muito bom essa cadeira. Usem esse livro para a glória de Deus. O senhor quer que envie o resumo desse livro para o senhor também, né? O resumo do livro para mim também. Quanto ao resumo, eu estou com ele aqui. O outro é sobre o quê, pastor, que eu não estou lembrado? Teologia da Libertação e Teologia da Prosperidade. A diferença Fazer uma pesquisa das duas e fazer a diferença. Tem uma pesquisa, né? Aí eu acho que eu já fiz. Só falta entregar. Logo eu mando. Pronto, mande até amanhã, se Deus quiser. Gente, muito obrigado. Mês que vem tem História da Igreja, tem Bibliologia, tem Metodologia da Pesquisa. Dalto já não paga mais disciplina de aula, só acompanhamento do professor. E Wagner vai pagar Bibliologia e vai fazer o TCC também, Wagner, para se formar em dezembro, se Deus quiser. Amém? Obrigado a todos e até a próxima vez. Deus abençoe e fique com Deus. Boa noite, pessoal. Graças e paz. Boa noite a todos.